Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Além do Visível aqui na Astral TV. E hoje a gente vai falar sobre emanações energéticas. Fica comigo até o final porque eu vou ensinar como que você pode se blindar energeticamente de vibrações e energias diversas que estão aí ao redor, tá bom? Eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, sensitivo e estou aqui para falar um pouco mais sobre energia e como que as energias podem nos afetar. A energia não vai prejudicar você do nada, assim, né? Por acaso surgiu uma energia que está afetando. Não, ela vem de algum lugar. A energia é produzida em algum momento. Tudo bem, ela está permeando tudo e todos, tudo é energia, né? Mas a gente consegue dar formato às energias conforme os pensamentos que a gente tem e os sentimentos que a gente tem. Então, gente, sempre que eu for falar de energia, aqui nós vamos falar muito sobre energia, né? Eu estou me referindo ao poder dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos para moldar a substância sutil do universo, para então dar a ela uma forma ou com uma intenção, direcioná-la para uma determinada finalidade, tá? É assim que as emanações energéticas acontecem. Então, quando eu tenho um determinado pensamento, energias mentais que pairam na atmosfera mental do universo começam a se movimentar, respondendo às vibrações mentais dos meus pensamentos. A mesma coisa acontece com a energia emocional ou astral, são sinônimos aqui. Tá? As energias astrais do planeta são as energias emocionais. Então, conforme as emoções que eu tenho, eu vou movimentar essa substância astral ou emocional ao meu redor por conta das vibrações que eu estou emanando de mim, né, para fora. Então essas vibrações elas podem ganhar até um formato, que é o que nós chamamos de formas pensamento. Já ouviu falar de formas pensamento? Então, elas ganham uma forma conforme a qualidade dos pensamentos e sentimentos que a gente tem. Porque associa, né? O pensamento e o sentimento juntos, eles moldam uma substância sutil e dão um formato para ela. Podem ser formas que são mais definidas, né? Tem pessoas clarividentes que conseguem enxergar. Vibrou ali um pensamento, um sentimento, formou uma estrela. Olha, estou vendo um monte de estrelinha ao teu redor. Olha, estou vendo umas imagens meio estranhas aí ao seu redor, meio assustadoras. Então, tudo vai depender da qualidade daquilo que a gente está produzindo através de pensamento e sentimento. Marca isso, lembra sempre disso quando a gente for falar de energia aqui, tá bom? Então, a gente produz essas vibrações, molda essa substância sutil que está ao redor. Ela é muito sutil e ela é fácil de ganhar um formato. Na apometria, que é uma técnica que nós utilizamos para acessar determinadas energias e estados de consciência, para contribuirmos terapeuticamente, né, com o bem-estar das pessoas, das situações, a gente conhece muito bem essa capacidade que a gente tem de moldar essa energia no plano astral, no plano mental, dar uma forma para ela, criar outras formas, né? Nós chamamos de ideoplastia, que é trabalhar com essa plasticidade energética para dar o formato que a gente quiser. Mas no dia a dia a gente não fica pensando exatamente na forma que a gente quer dar para as energias que estão ao nosso redor, não é verdade? Então, o nosso pensamento e sentimento dão uma forma quase que automática, às vezes, para essas energias. E elas ficam pairando ao nosso redor, nos orbitando, que nem os elétrons orbitam os átomos, sabe? Então, elas ficam lá, girando, orbitando, né, ao nosso redor. E, às vezes, elas não têm uma forma específica, elas só representam uma vibração que estão ali, né, pairando, meio que dançando, assim como se fosse um véu solto no ar que fica dançando, né? Essas energias também fazem isso na nossa aura. A aura, que é um campo de energia que está ao nosso redor, produzido aí como uma extensão da nossa energia pessoal, né? E essas vibrações ficam ao redor, impregnando a aura, ficam ali orbitando o nosso ser. E se esses pensamentos e sentimentos e essas energias que a gente está moldando aqui, às vezes inconscientemente, se referem a uma pessoa, a uma situação, um lugar, um contexto, sem a gente perceber, mas por conta da força da nossa mente, nos conectar com essa situação, pessoa ou o objeto do nosso pensamento, isso pode fazer com que essas vibrações que a gente gerou, que a gente criou, sejam emanadas. É como se a gente desse, é só um exemplo, né? Desse um tiro e essa bala fosse direto para aquilo que a gente está pensando. Então, muito cuidado com a intensidade dos pensamentos e sentimentos que você tem em relação a outras pessoas e situações. Porque essas vibrações, essas energias que a gente nutre, podem ser emanadas. E aquela pessoa, que é o alvo dos nossos pensamentos, por exemplo, pode receber essa carga energética. Então, não é raro, pelo contrário, é mais comum do que a gente imagina,
a gente ser bombardeado por energia que vem de um lado para o outro, por quê? Às vezes o nosso nome está na boca do povo, às vezes a nossa imagem está visível aí para as pessoas verem, né? Ó, pessoal da produção, eu estou aparecendo aqui em público, né? Ou seja, eu estou colocando a minha cara, né, para bater, né? A cara tapa, né? Vamos falar sobre energia aqui, mas eu estou dizendo porque a gente é alvo, sim, de emanações mentais e emocionais de outras pessoas e faz parte, é como a vida funciona. Agora, a gente consegue se blindar, a gente consegue se proteger, a gente consegue se limpar dessas energias, dessas vibrações todas. A gente só precisa entender como. Especialmente nos dias que a gente está morrendo de raiva em relação a uma determinada situação que aconteceu com a gente, e somos seres humanos, todo mundo sente raiva, todo mundo pode vir a sentir raiva. A gente só tem que entender como lidar com essas energias sem que a gente fique emanando isso para uma outra pessoa. Porque dependendo da forma que essa energia de raiva, sobretudo, ganha, e eu já, pela clarividência, pude visualizar o formato, ela atua como lanças, como se fossem setas, né? A gente cria essa vibração e ao emanar para os outros, dependendo da intensidade dessa raiva, por exemplo, ela pode ir como se fossem setas, sabe? Ou uma flecha ainda, né? O formato pode variar um pouco e quem é clarividente sabe muito bem o que eu estou falando, mas eu estou aqui tentando colocar em palavras aquilo que se passa no sutil, no plano astral, por exemplo. E quando essa seta atinge o alvo, ela pode danificar os corpos sutis, a aura da pessoa e pode trazer prejuízo para o condomínio energético espiritual. Só que para aquelas pessoas que são as vingativas, é pensar, agora eu sei como me vingar dos outros. Saiba de uma coisa, porém, o universo ele tem memória. E existem leis universais, como a lei do karma, por exemplo, que devolvem para nós, na mesma medida, aquilo que a gente proporciona para os outros. Então, se está pensando em fazer coisa errada para os outros, saiba que, na mesma medida, isso vem para você. Ou, dependendo da sua linha de estudo espiritual, pode vir até multiplicado, ou seja, numa intensidade ainda maior, dependendo, né, desse peso energético que você colocou e do quanto prejudicou o outro. Vamos falar um pouco mais a respeito de como se limpar energeticamente, se proteger, e você vai entender mais e melhor como se prevenir disso e de outras influências energéticas mais. Mas eu vou deixar para o próximo bloco, vamos fazer uma pausa e a gente volta já. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética e espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico, para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então, eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. Então agora a gente está voltando para esse segundo bloco, essa segunda parte do programa, para entender um pouco melhor como é que a gente pode se proteger energeticamente, se limpar energeticamente dessas energias que a gente mesmo produz ou que a gente acaba recebendo de fora, tá? De outras emanações que vêm, emanações mentais, emanações emocionais. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, é muito fácil a gente ficar projetando, né, culpas e tudo mais nos outros, né? Não significa que as pessoas não emanem umas para as outras energias diversas, mas a gente tem que primeiro entender qual é o nosso papel nessa história e o que a gente está produzindo, o que a gente está emanando. Todo mundo vai ser responsabilizado pelas vibrações e energias que criarem e emanarem, tanto aquelas que ficam em si, quanto aquelas que são emanadas para os outros. A lei universal, né, essa lei do karma, né, ela é implacável, então a gente recebe através de experiências ou de outras circunstâncias, né, a oportunidade de aprendermos a não fazer o mal. Quanto mais a gente aprende a fazer o bem e faz o bem, mais o universo nos recompensa com o bem. Agora, tudo é uma balança. Quanto você tem feito de boas ações
emanado boas energias também, abençoado muito mais do que desejado o mal para os outros, né? Tudo isso pesa e conta nessa balança kármica, porque tudo tem que entrar em equilíbrio no universo, por isso que eu uso esse exemplo da balança. Então, o que você tem colocado no prato da balança aí? Coisas boas, coisas não tão boas, como é que tá? Tá equilibrado isso, né? Quanto mais boas ações a gente fizer, um retorno melhor a gente vai ter para essa encarnação, para essa vida e para próximas também. Ainda a gente vai ter a oportunidade de falar sobre encarnações, vidas passadas e muito mais aqui nos nossos programas, no decorrer dos programas, tá? Mas vamos nos concentrar agora nessa parte vibracional, nessa parte energética. Por vezes, a conexão que a gente tem com os outros é tão forte, tão intensa, que a gente cria conexões que nos unem energeticamente ao outro. Aquilo pode intensificar a troca energética entre as pessoas e pode ainda drenar nossa energia, vampirizar nossa energia. Como que a gente se blinda e se protege disso, gente? Ó, vou dar umas dicas muito práticas, simples, que você pode fazer aí no dia a dia, tá? E você vai trabalhar sobretudo com a mente. Então, primeira coisa que eu vou ensinar para você, procura se visualizar envolvido numa luz violeta. Tem muitas meditações na própria internet que você vai encontrar que falam sobre o poder da luz violeta e da chama violeta para poder transmutar, purificar energias negativas, né? E garantir, então, um momento de transmutação, que é mudar de estado, né? Mudar a condição de algo negativo para algo positivo. Então, quando você se visualiza envolvido por essa luz violeta, transpassando cada célula do seu corpo, porque energia não fica só no externo não, gente. A energia, ela se infiltra e transpassa os nossos corpos sutis. Então, a gente tem que visualizar também essa vibração de transmutação, de purificação, transpassando cada célula do nosso corpo, nos inundando, nos preenchendo, com a intenção clara, objetiva de nos purificar, limpar de nós, dos nossos corpos sutis, dos nossos chakras, que são essas rodas de energia que estão distribuídas ao longo do nosso corpo e fazem essa troca vibracional entre nós e o meio, né, para que eles sejam também purificados. A nossa aura, que fica impregnada, a nossa aura é como um filtro de energia. Eu falo que é que nem filtro de café. Aqui na produção o pessoal gosta de tomar café. Então, né, o exemplo é justamente esse, como um filtro de café, né, que vai reter ali as impurezas. Então, a nossa aura acaba ficando muito impregnada. A gente tem que se purificar, se limpar. Trabalhar com essa energia violeta é maravilhoso, maravilhoso. Você pode dedicar ali uns 2 a 3 minutos para isso. Fernando, mas tudo isso? Uai, mas como tudo isso? Quanto tempo você leva para tomar banho com água e sabão? Eu estou falando, com 3 minutinhos, você se visualizando envolvido em luz violeta, isso já vai te ajudar em muito, tá? E aproveita, inclusive, o seu banho físico para se limpar energeticamente e fazer as suas meditações. Visualiza o seu sabonete sendo um sabonete de luz violeta, que vai ali, limpa e purifica você, que a água que cai do chuveiro para o seu corpo, ou na banheira, caso você tomar o seu banho de banheira, né? Tá ali para te lavar, te purificar, não apenas no físico, mas também no energético e no espiritual. Gente, tudo está na nossa mente. A nossa mente tem poder. Lembre-se disso, viu? Então, o que você mentalizar, você vai manifestar. O que você mentalizar, você vai manifestar. Marque isso, tá certo? E uma outra forma de se blindar e se proteger energeticamente desses vampirismos energéticos e conexões negativas nocivas é se visualizar envolvido numa pirâmide de luz. Tá? Essa pirâmide de luz pode ser violeta também, para a gente já trabalhar com essa transmutação, ou ainda uma energia dourada, que eu gosto muito de trabalhar com o dourado, porque ele está falando sobre sabedoria, consciência espiritual, né? Consciência elevada, consciência crística. Então, é muito bonito. Se visualiza envolvido numa pirâmide que te blinda, te protege. Você pode até, se quiser, né, visualizar ela espelhada pelo lado de fora, né? Ou seja, ninguém te enxerga ali. Ela te deixa invisível às forças do mal. Coloca essa intenção, tá? E essa pirâmide, ao te blindar, e ela já vai encerrando, finalizando toda e qualquer conexão negativa, nociva, de vampirismo energético que esteja com você. Pode parecer algo muito simples, mas é poderoso. Faz todo dia isso pela manhã, a proteção com a pirâmide, tá? Antes de sair de casa, ir para a rua, interagir com pessoas, ir para um determinado ambiente que você fala, ai, 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 e agora? Né? Esse ambiente que eu sei que eu vou para lá, não me sinto bem, já se blinda, se protege. E ao voltar de lá, já faz o seu processo de purificação com a chama violeta. Gente, são gestos simples, formas simples de você se proteger, de você se cuidar energeticamente, tá? E essas emanações todas que estão vibrando em você, elas vão sendo essas energias dissolvidas. E o seu campo vibracional vai ficando mais sadio, tá? E aí, gostou das dicas? Pode parecer simples demais, mas é muito poderoso e eficiente. E quando a gente está falando sobre energia e compreender um pouco mais sobre o universo e, sobretudo,
o nosso impacto no mundo, o nosso impacto na vida das pessoas. O que a gente está fazendo para o mundo ser um lugar melhor da gente viver, evoluir, aprender? O quanto você está dedicado ao seu processo de autoconhecimento e aprimoramento pessoal, o quanto você tem refletido no impacto que você traz na vida das pessoas. Eu deixo para você um convite para conhecer o meu livro, Despertando para o Novo Mundo, onde a gente compreende essa realidade espiritual através de linguagem muito fácil e prática, acessível para qualquer pessoa. É um livro para você ler, para dar de presente, para emprestar para os outros, né? E tem disponível na internet para você adquirir. Foi publicado pela editora Vida e Consciência, é o Grupo Gasparetto. Então é só você lá acessar, pode acessar o site da editora também, buscar mais informações, tem muito conteúdo de valor lá. Despertando para o Novo Mundo é um despertar de consciência e também sobre a nossa realidade, o nosso papel e impacto no mundo. Fica o convite para você conhecer mais e melhor e também deixo o convite aqui para você interagir comigo, me mandar a mensagem através do e-mail que está passando aqui na tela para você, acessar meu site, saber mais sobre o meu trabalho e, é claro, dar dicas, sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no programa e fazer suas perguntas para que eu possa responder também. Então, é só acessar meu site, fernandovidia.com.br, me acompanhar nas redes sociais, @fernandovidia e também mandar aqui um e-mail para mim, né? Você vai poder partilhar aqui comigo a sua ideia, a sua dúvida e a gente vai poder conversar e interagir. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui com você e, é claro, a gente se encontra de novo no próximo programa. Super beijo, um grande abraço e até mais.